Pessoal, eu peço desculpa para vocês novamente, mas é porque no final do nosso último bloco, desculpa, o vídeo a câmera cortou, então para os alunos não terem nenhum prejuízo, eu vou explicar novamente o princípio da proporcionalidade, tudo bem? Lembrando então que esse bloquinho aqui também vai ficar como um anexo, tudo bem? Do último bloco que a gente acabou de finalizar. Então, pessoal, o princípio da proporcionalidade. O que vem a ser esse princípio da proporcionalidade? A proporcionalidade, ela sustenta o seguinte. Na verdade, dizendo melhor, a proporcionalidade, ela visa regular, controlar a relação entre meios e fins. Então, nada mais do que isso. A proporcionalidade, ela visa controlar, regular a relação entre meios e fins, ou seja, a relação entre os meios escolhidos, os instrumentos utilizados e para alcançar determinado objetivo e esse objetivo. Então, nada mais controlar a relação entre os meios escolhidos, os instrumentos utilizados para se alcançar determinado objetivo e interesse público e esse objetivo e interesse público. A proporcionalidade, do princípio da proporcionalidade, saem três subprincípios, ou se retira do princípio da proporcionalidade três subprincípios. Quais seriam esses? Seria o subprincípio da adequação ou idoneidade, o subprincípio da necessidade ou exigibilidade e o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Vamos começar pelo primeiro, que é o subprincípio da adequação ou da idoneidade, tá? O que vem a ser é o seguinte: os meios escolhidos, os instrumentos utilizados para se alcançar determinado interesse público, determinado objetivo, deve ser adequado para se alcançar esse interesse público, esse objetivo. Nada mais do que isso, tudo bem, pessoal? Então, o subprincípio da adequação ou idoneidade é isso. Os meios utilizados, os instrumentos escolhidos para se alcançar determinado interesse público deve ser adequado para se alcançar esse interesse público, esse fim. Indo adiante, subprincípio da necessidade ou da exigibilidade. Ele sustenta o seguinte, que os meios utilizados, os instrumentos escolhidos para se alcançar determinado interesse público, determinado objetivo, deve ser necessário para se alcançar esse interesse público, esse objetivo. Nada mais do que isso. E o princípio da proporcionalidade em sentido estrito, ele sustenta o seguinte, que os meios utilizados, os instrumentos escolhidos para se alcançar determinado interesse público, objetivo, fim, devem ser meios, instrumentos toleráveis, aceitáveis, não podem adentrar no campo da intolerância, de algo intolerável, tudo bem? Esse subprincípio é basicamente isso, tá? Vem comigo aqui no material, pessoal. Princípio da proporcionalidade. O objetivo do princípio da proporcionalidade é regular, controlar a relação entre meios e fins, ou seja, controlar a relação entre os instrumentos escolhidos, os meios utilizados e o objetivo que se pretende alcançar. Do princípio da proporcionalidade decorrem três subprincípios. Vejamos. Adequação ou idoneidade. Desculpa, pessoal. Primeiro subprincípio, adequação ou idoneidade. Os instrumentos escolhidos, os meios utilizados para se alcançar determinado interesse público, devem ser adequados para se alcançar esse interesse público. Próximo. Subprincípio da necessidade ou exigibilidade. Os instrumentos escolhidos, os meios utilizados para se alcançar determinado interesse público objetivo devem ser necessários para se alcançar esse fim, esse interesse público, ou seja, necessário para se alcançar esse interesse público. E por fim, a proporcionalidade em sentido estrito, os instrumentos escolhidos, os meios utilizados para se alcançar determinado interesse público objetivo devem ser instrumentos toleráveis, ou seja, não podem ser instrumentos intoleráveis. Pessoal, observação aqui bem interessante. Uma consequência do ordenamento jurídico brasileiro adotar o princípio da proporcionalidade é o seguinte, é a proibição de pena de morte. Então, uma consequência do princípio da proporcionalidade
é a proibição da pena de morte. Observação importante aqui. Em tempo de guerra, em alguns crimes militares, é possível sim a pena de morte no Brasil, tá? Então, se perguntasse numa prova assim, na prova da OAB, por exemplo, a pena de morte, em nenhuma hipótese é tolerada no Brasil. Errado. Errado, tá? Porque em tempo de guerra, em alguns crimes militares, é possível sim a pena de morte no Brasil, tá? É através de fuzilamento. Observação. Uma consequência de se adotar o princípio da proporcionalidade é a proibição de pena de morte. Lembrando que para alguns crimes, em tempo de guerra, é admitida a pena de morte. Pessoal, aquele perdão judicial previsto lá no artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal, também é um exemplo de aplicação do princípio da proporcionalidade, tá? Perdão judicial, artigo 125, parágrafo 5º. Exemplo de aplicação do princípio da proporcionalidade. O perdão judicial previsto no artigo 121, parágrafo 5º, é um exemplo de aplicação do princípio da proporcionalidade. Outro exemplo também interessante de aplicação do princípio da proporcionalidade é a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, que é a famosa PPL e a pena restritiva de direito, prevista no artigo 44 do Código Penal, tá? Vem comigo. Outro exemplo de aplicação do princípio da proporcionalidade é a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, artigo 44 do Código Penal. Doutores, finalizamos aqui. Isso aqui é o suficiente, tá? Para vocês enfrentarem a prova da OAB, quase certeza. E no próximo bloco, que é o último bloco da nossa aula, nós vamos falar sobre o princípio, provavelmente o mais importante da aula, que é o princípio da insignificância, ou princípio da bagatela, ou criminalidade de bagatela, tudo bem? Princípio muito interessante, muito bacana e muito importante. Até o nosso último bloco.